Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma jornada do curso de Análise, Desenvolvimento e Sistemas. Lembrando que a nossa jornada, ela faz aí, acho que se eu não me engano, é a 12ª ou a 13ª. Lembrando que nossa jornada também, ela faz referência ao Outubro Rosa, né? Falar para as mulheres aí se preocupar com essa prevenção do câncer de mama. E também falar com os meninos que não é uma doença exclusiva das mulheres, né? Infelizmente, num percentual bem menor, mas acontece. É uma doença que acomete também os homens, tá? Então, só para a gente ter essa preocupação, aí fazer exame e ir ao médico. Então, professor Murilo, muito obrigada pela sua presença aqui. Professor Murilo atendeu aí o nosso pedido, teve a disponibilidade de vir falar com a gente aqui no Unifanap. Professor Murilo, muito obrigada e a fala é sua, professor. Obrigado pelo convite, professora Maria Rita, professora O senhor está um pouquinho Giovana. baixo, será que é comigo aqui ou é aí só? Está mais baixo que estava no início. Para mim tá legal. Às vezes, pode ser alguma configuração. Melhorou? Tá ok. Obrigado pelo convite, professora Maria Rita. Boa noite a todos os professores presentes, professora Giovana, Karine, Pablo, Saul, a todos os estudantes da Unifanap que estão assistindo essa palestra. E agradeço pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho desse universo do jogo, de videogame, das possibilidades do uso da lógica do jogo em contextos profissionais, em tratamentos médicos, em jogos empresariais, em possibilidades administrativas, em processos e na educação também, que é uma aplicabilidade onde o jogo ele é sempre inserido. Então, meu nome é Murilo Bueno, eu sou publicitário, mestre em comunicação pela UFG. Durante o mestrado, eu estudei cinema, cursei algumas disciplinas na França, onde trabalhei também com produção audiovisual, sou cineasta, e o meu doutorado eu fiz em performances culturais, também na UFG, e estudei narrativas de entretenimento de jogos de horror, terror, suspense e subgêneros. Então, eu estudei o espaço e a atmosfera dos jogos, sou jogador e me interesso por essas áreas, né? Estudo e trabalho com gamificação, com processos, com aplicabilidade da lógica do jogo no cotidiano. Pessoal, eu vou compartilhar a tela aqui em modo de tela cheia e aí eu vou confirmando com vocês se os slides estão passando direitinho, tá? Se houver algum problema, vocês vão me falando. Então, o título da palestra de hoje é Jogos e Interatividade, como a cultura dos games vem sido usada em diversos contextos profissionais e na vida cotidiana. Antes de pensar em jogo, né, e nessa aplicabilidade profissional, nós temos que pensar no nosso paradigma cultural e no nosso contexto de trocas simbólicas, de convergência midiática, de sociedade multiplataforma e de produção de sentido para diversos canais de mídia, aonde o consumidor hoje ele também é produtor de conteúdo e esse consumidor ele é migratório, ele acessa várias plataformas ao mesmo tempo. E nós vivemos em uma sociedade onde a estética e a lógica do jogo, a indústria do entretenimento, elas têm um papel fundamental. Então, seja no meu trabalho, seja na forma de divulgar notícias por meio de infográficos,
seja nos materiais publicitários, seja no contexto profissional, né, onde trabalha-se com a mecânica do jogo, que é o processo de gamificação, seja no consultório, os processos e as linguagens lúdicas, elas estão sempre presentes. E essa é uma tendência que vem mudando todos os processos, principalmente nesse contexto pós-pandemia ou pandemia, né? A gente nem pode falar em pós-pandemia ainda, mas estamos numa fase de transição, mas que esse isolamento social também acelerou. Então, se as pessoas elas não estavam projetadas, conectadas, trocando intensamente informação pelas plataformas digitais e se entretendo por essas plataformas, elas passaram a estar. E quem já estava começou a consumir esse tipo de produto com maior ênfase, né? Porque num contexto de isolamento, nada mais natural do que buscar plataformas, né, e buscar modos de se entreter dentro de casa. E será que os jogos eles servem apenas para entretenimento? Óbvio que não. Então, por isso que a gente vai falar um pouquinho sobre jogo. Inclusive para desconstruir algumas ideias, né, que as pessoas têm acerca não só do videogame, mas da aplicabilidade da mecânica do jogo em outros contextos. Antes de falar sobre jogo, nós temos que pensar em algo que é fundamental nesse processo, que é a convergência midiática. O que seria a convergência? O Jenkins, Henry Jenkins, que é autor do livro Cultura da Convergência, ele fala que existe uma junção das mídias. Então, ao mesmo tempo, nós temos, vocês que são profissionais da área de TI, né, sabem bem disso, uma junção em uma única plataforma, uma junção de funcionalidades em um único dispositivo. Quando eu pego, por exemplo, um smartphone que tem uma câmera, que tem jogo, que é um laptop ao mesmo tempo, que possui um chat, que é telefone, que possui câmera fotográfica. Então, existe essa convergência de mídias e de funcionalidades, principalmente nessa sociedade da internet das coisas, né? Onde tudo está conectado, a sua televisão, a sua máquina de lavar, o seu carro. A tendência é uma conectividade permanente. E nós temos que pensar no virtual como uma realidade, porque o virtual é real, ele faz parte da nossa vida, né? Não existe mais essa dicotomia, essa diferença de real virtual, como se o virtual fosse algo distante. Ninguém fala mais, eu vou me conectar à internet. Não, nós estamos conectados. A internet faz parte da nossa vida e a comunicação mediada também. E na convergência, as mídias elas não se substituem, elas interagem e se aglutinam ou elas se complementam. Então, quando surgiu a televisão, as pessoas falavam assim, o rádio vai deixar de existir. Quando surgiu a televisão, as pessoas falavam, o cinema vai deixar de existir, né? Mas o que a gente percebe é que as mídias, elas não se substituem e não se anulam. Elas conversam umas com as outras, elas dialogam, né? E elas se complementam. Hoje a gente tem uma mudança na funcionalidade dessas mídias. Você pega, por exemplo, o rádio. Professor Murilo, só um minutinho, desculpa interromper. Aqui para nós só aparece a primeira tela, tá? A primeira que você começou. Então tá. Então eu vou sair desse modo de tela cheia e vou compartilhar novamente. E vou passar os slides sem colocar em modo de tela cheia, que aí geralmente funciona, tá bom? Então, dentro desses paradigmas da convergência, né, nós temos uma influência de linguagens e uma mídia influenciando a outra. Quando eu penso, por exemplo, em produção radiofônica,
no aspecto contemporâneo. O rádio hoje, ele não é mais somente, né, aquele radinho de pilha tradicional. Ele é também uma plataforma. As rádios estão conectadas. Existe produção sonora que expande o meio tradicional. Da mesma forma, as outras mídias. Quando eu penso na Netflix, a Netflix ela criou um sistema híbrido, né, e trouxe inovação de processos, aonde nós temos produção de conteúdo e distribuição de conteúdo numa perspectiva multiplataforma. Então, essa perspectiva de diálogo entre mídias, que eu possa assistir a minha série no meu smartphone, na minha TV, no meu laptop, trouxe uma nova realidade e uma nova forma de encarar essas plataformas. E por que eu estou trazendo a cultura da convergência e a sociedade multiplataforma? Porque nós temos que pensar também em videogame para além do console. Nós temos que pensar em videogame expandindo para a web, né, sendo jogado no smartphone. Nós temos que pensar em jogo, em jogabilidade em diversos contextos. E isso faz parte, inclusive, dessa nossa sociedade, que é uma sociedade conectada, que é uma sociedade que busca constantemente por informação e por entretenimento, e que não apenas recebe conteúdo passivamente, ela gosta de interagir. O nosso consumidor hoje, ele interage com aquilo que ele recebe. E ele consome não apenas produtos, serviços, ele consome experiência com as marcas, diálogo com as franquias, né? Com as empresas. E ele produz propaganda espontânea, ele divulga essas empresas, ele compartilha, ele se engaja. Então, esse consumidor, ele é agente ativo desse processo. Na convergência, as empresas elas trabalham o tempo todo com essa inteligência criativa, né? As empresas trabalham o tempo todo com isso. Então, nós temos que pensar, antes de chegar nessa expansão da mecânica do jogo para outros processos, e da estética do jogo, que também vai influenciar o cinema também influencia o jogo, né, em alguns contextos, e aonde as mídias elas se dialogam, não só em termos técnicos, né, tecnológicos, mas também estéticos. Nós temos que pensar na convergência como uma mudança cultural, uma mudança de espaço-tempo, de forma de troca de conteúdo, de abertura estética, e aonde nós temos acessos à circulação de conteúdos por vários sistemas de mídia o tempo todo. Inclusive, para se jogar hoje, nós podemos jogar pelo console, online ou offline, né? Fica a critério dos jogadores. Eu sou colecionador de console, inclusive tem vários jogos, né? Que eu joguei para minha tese de doutorado. Depois eu vou compartilhar com vocês. Já está disponibilizado no repositório da UFG. E nós podemos jogar também pelo computador, né? Acoplar um controle no computador, jogar pelo smartphone. Então, tudo isso faz parte da indústria do entretenimento. Às vezes nós pensamos assim, quem joga é apenas criança, né? Ou adolescente, mas não é. Seja um Candy Crush, um joguinho ali de celular, um aplicativo, todo mundo gosta de se entreter, de alguma forma. Então, por isso que a lógica do entretenimento e essa indústria ela é tão forte, mesmo com visões muito apocalípticas, né? Às vezes em relação aos jogos, que as pessoas falam assim, se a pessoa jogar, ela vai ficar viciada, ou ela vai mudar o comportamento dela, né? Mas isso é relativo. Isso parte também de uma educação para o uso das mídias. O jogo ele pode proporcionar aprendizagem, ele pode proporcionar produtividade, ele pode proporcionar tratamentos, né, médicos, ele gera dinheiro, o jogo é trabalho, né? Nós temos que pensar aí, daqui a pouco eu vou citar o exemplo do mercado de esportes, que movimenta bilhões anualmente, né? E que fez com que
vários times físicos comprassem equipes virtuais. Então, vários times de futebol, por exemplo, compraram equipes de jogos virtuais, porque é algo que movimenta as pessoas, é algo que rende dinheiro, né? E se é algo rentável, por que não investir? Então, algumas características da convergência para a gente passar para a questão dos jogos propriamente dito. Vários sistemas, então, de mídia, eles colaboram entre si. Os processos comunicacionais, eles são colaborativos. Então, por exemplo, um fã de uma franquia, né? Do Harry Potter, por exemplo, que a gente tem livro, filme, jogo de videogame, aqueles bonecos, action figure e uma série de produtos culturais. Então, esses fãs, eles também produzem conteúdo e interagem com a marca. À medida que eles produzem as fanfics, que são as histórias produzidas pelos fãs, as narrativas próprias, alguns fãs produzem seus próprios jogos ou ferramentas, né? E tudo isso vai influenciar a indústria. A indústria e as grandes franquias, elas também se apropriam da criação dos fãs. Elas percebem as tendências de mercado, aquilo que está sendo feito, o que está dando certo e o que esse consumidor está pedindo. Porque o consumidor hoje, ele é um prosumidor, né? Ele é um produtor de conteúdo e ele quer ser atendido, ele quer interferir na rotina da empresa, ele quer sugerir os produtos culturais que devem ser produzidos. Então, esse fã, ele o tempo todo ele interage, ele dialoga, ele compartilha, ele sugere para as empresas, e isso é muito bom, é muito importante na cultura colaborativa, porque o tempo todo as empresas usam desses ingredientes para se promoverem, para terem sucesso, para fazer desenvolvimento, né? Para criar novos jogos, novos conteúdos de entretenimento, para criar novas formas de trabalho, de relação com estruturas gamificadas. Então, isso é muito importante. Professor, por ele, Hum. pensar, você quer emprego de testador de jogos digitais, né? Tem um cara que testa o jogo, né? Eu Sim. já vi já. Inclusive, é ótima essa sua pergunta, porque as pessoas elas testam os jogos, né? Existe esse Antes de trabalho lançar. de design de jogos, de desenvolvimento, de testagem. Na verdade, nós temos equipes enormes para o desenvolvimento de jogos. Quanto mais sofisticado, né, é o jogo, mais as empresas elas vão investir porque é algo muito rentável. Então, a gente pode trabalhar em duas esferas quando nós falamos desse processo criativo. Se você pega a empresa canadense Ubisoft, né, que desenvolve jogos, é uma das maiores, Sim. Eles trabalham nessa perspectiva, porque são jogos que eles são verdadeiros filmes, são jogos cinematográficos muito sofisticados em termos de narrativa, em termos de jogabilidade também, né? Onde você joga, assiste uma cutscene, depois você joga novamente, faz escolhas que vão determinar o desenrolar dessas narrativas. Então, são jogos que exigem muito do programador, do design, né, do designer e da equipe que vai produzir, da equipe de sonoplastia, que vai produzir a trilha sonora, das pessoas que vão experimentar, fazer os testes, né, com os jogos. O cara fica. Você tem a equipe que monta o jogo todinho e tem um rapaz que só fica por jogar. E vai jogar para saber a jogabilidade, saber se acha algum defeito. Isso, Pode passar para a os equipe, né? problemas do jogo, né? Tem um cara que ganha só para jogar. E o caramba. É uma profissão. E às vezes a gente pensa assim: ah, por que eu vou estudar jogos aqui no Brasil, né? Aqui no estado de Goiás? Porque é um mercado cada vez mais rentável. As empresas elas investem muito em aplicativo, em desenvolvimento, né, de sistemas corporativos e em processos também de gestão empresarial. Então, quando você cria lá
um advergame, que daqui a pouco eu vou falar, ou você cria um processo mediado pela lógica do jogo, você melhora a produtividade da empresa. Então, a empresa que almeja lucro, ela vai querer investir nesse tipo de mídia, sem falar nessas outras possibilidades, né? De jogo para o entretenimento, jogo para cura de doenças, né? Como TDAH, de psicopatologias, transtornos, né? A psicologia não chama de doença, é um transtorno, mas possibilidade de aplicação desses jogos e da estética e da lógica do jogo em diversos contextos. Então, quando a gente fala no jogo clássico, né, primeiramente, nós pensamos nessa expansão das narrativas. Então, hoje, não se pensa em narrativa sem pensar em expansão. O que seria essa expansão? O Senhor dos Anéis é um filme, né, que havia o livro que foi adaptado para o cinema, e desses filmes surgiu quadrinho, jogo de videogame, bonecos. Então, sempre essas narrativas elas são continuadas e expandidas, principalmente com a estética da narrativa transmídia. O que seria uma narrativa transmediática? É uma narrativa que elas complementa o núcleo narrativo original, mas ela é independente ao mesmo tempo. Então, quer ver o exemplo? Se eu assistir o filme ou jogar o jogo do Harry Potter, eu consigo compreender. Se eu ler o livro ou assistir o jogo ou assistir o filme do Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu também consigo compreender, sem nunca ter lido Harry Potter. Mas se eu tiver contato com essas duas narrativas, eu, espectador, eu compreendo que existe uma ligação. Então, isso é uma transmídia, ela é multiplataforma, né? Ela está em várias plataformas de mídia. Essa narrativa, ela estende o seu núcleo original e ela cria parênteses, paralelos narrativos em outras produções que são independentes, mas ao mesmo tempo complementares. Então, nós temos vários exemplos dessa forma. Eu trouxe um exemplo aqui de um personagem do Star Wars, que é o Darth Maul, que ele aparece na primeira trilogia, né, da franquia Star Wars, e os fãs eles começaram a criar histórias sobre esse personagem e a perguntar, né, se a franquia iria produzir algo sobre ele. Então, nas comunidades fandom ou fandom, né, que é onde os fãs eles discutem e compartilham conteúdo, eles começaram a perguntar sobre esse personagem. E aí a franquia ela se apropriou dessas ideias e criou na série Star Wars The Clone Wars, que é da Cartoon Network, uma expansão narrativa, onde eles falaram que, na verdade, esse personagem estava escondido no espaço, ele não havia morrido, e fizeram alguns episódios sobre ele. Isso deu margem para que eles lançassem boneco, action figure, vendessem espada Jedi da franquia, criassem jogos. Então, todas as mídias e produções de conteúdo, elas estão interligadas. Hoje não se fala em produção de narrativa sem pensar nessa expansão. Então, o jogo de videogame ele vai complementar o filme, ou ele vai trazer uma outra história, né, que vai expandir aquela narrativa do filme. Os quadrinhos também vão fazer isso. Então, as mídias, elas se dialogam. Por isso que a gente pensa em narrativa multiplataforma como uma extensão de um meio para várias outras plataformas. Outra característica da convergência é a sinergia. O que é a sinergia? É a integração entre mídias, produtores e público. Todo mundo trabalha junto. E nesse sentido, né, consegue-se alcançar um maior número de pessoas colaborando, compartilhando, produzindo conteúdo, dando ideias.
E isso faz com que as empresas trabalhem à exaustão esses produtos culturais. Então, se a gente for pensar em franquia, olha a franquia do Batman, por exemplo. Quantos filmes eles já não produziram? Filme, série, desenho animado, quadrinhos, jogos, né? O filme do Coringa, que veio como um parêntese, que seria um transmídia contando a história, né, das origens ali do vilão Coringa. Então, nós temos vários produtos culturais dentro de uma única franquia. E é uma cultura que ela também é participativa. O Jenkins ele fala que os produtores e os consumidores de mídia eles trabalham de forma sinérgica, de forma integrada. Então as características são interatividade, o consumidor ele gosta de participar, ser ouvido, produzir, interagir, né? Participação e cocriação. Cria-se coletivamente. Lá na década de 60, o Pierre Levy ele já falava sobre a inteligência coletiva, que seria subfruto das redes, seria um advento das redes. Então, essa sociedade conectada, ela produz, ela trabalha, ela consome de forma coletiva e integrada. Hoje você pode ter uma empresa no Brasil com funcionários no Canadá vendendo produtos para a China. Isso é totalmente possível, porque a tecnologia ela faz essas mediações e essas expansões das nossas capacidades corporais, cognitivas, perceptivas, né? E da mesma forma na indústria de jogos. Eu posso me associar a uma empresa canadense, por exemplo, e trabalhar com desenvolvimento aqui do Brasil? Posso. Isso é totalmente possível. Da mesma forma que eu posso jogar com jogadores do mundo todo. Murilo, tudo jóia? Me dê licença, só uma pergunta. Você entrou num assunto que eu estava com a pergunta formulada aqui para te fazer. Você vê a longo prazo, curricularmente falando, profissional no Brasil se dando bem em grandes empresas de games por meio do trabalho remoto, do trabalho à distância, como nós estamos hoje? Com certeza absoluta. O popular home office da questão. Com certeza absoluta. Por quê? Porque o sistema remoto, essa mediação, né, essa facilidade e extensão do sistema remoto trouxe uma nova percepção, uma nova realidade de vida para a gente. Então, por mais que no início as pessoas estranharam esse sistema remoto, hoje já é uma realidade muito próxima. Para quem é da área de desenvolvimento, de TI, de entretenimento, quem trabalha com mídia, é uma realidade muito mais próxima, né? E já é natural as pessoas trabalharem dessa forma. Então eu vejo uma grande oportunidade para quem estuda games, para quem pretende desenvolver jogos, trabalhar dessa forma, comunicando com empresas, sendo funcionário dessas empresas, mesmo à distância, e trocando e vendendo seus conteúdos também, desenvolvendo para empresas de fora, não apenas sendo desenvolvedor de grandes companhias, mas também desenvolvendo jogos para empresas de outros estados, outros países. Isso é perfeitamente possível. Quando a gente entra lá no LinkedIn, né, quem tem um perfil no LinkedIn, nós vemos a quantidade de empresas estrangeiras contratando desenvolvedores, né, desenvolvedores, designers, e para trabalhar em sistema remoto. Isso é perfeitamente possível. Eu vejo como uma tendência. O remoto é um caminho assim sem volta. Nós vamos trabalhar no máximo de forma híbrida, né? Meio remoto, meio presencial, em alguns contextos. Eu só tenho uma preocupação, Murilo. O cara começar a desenvolver determinado modo do jogo, tomar gosto por testar e ficar por ali o resto do dia. É brincadeira, é só um trocadilho. Porque o jogo, ele ocupa muito tempo, né? Uma empreitada que a gente se envolve, se engaja. Exatamente. Isso é verdade. Não tem como jogar pouco, né?
O Moreno, jogo Exatamente. é altamente convidativo, prazeroso. Então, é muito possível que isso aconteça. Moreno. Ah, Já aconteceu em campeonato de jogo, decorrer do campeonato ao vivo, encontrar uhum. falhas no meio do jogo e ter que parar o campeonato devido a uma falha no jogo? Existem as game jams, né, que são os encontros onde as pessoas, onde os desenvolvedores, eles mostram os seus materiais ali, os seus jogos que eles desenvolvem e também desenvolvem ali em 24 horas um jogo, dormem lá na game jam, depois apresentam isso, né, para as pessoas jogarem e testarem. Aqui em Goiânia, no Media Lab, da UFG, em alguns espaços já houve Game Jam, né? É bem interessante. Brasília também tem bastante. São Paulo, né? Porque a gente tem lá a CCXP e uma série de eventos. E no caso dos jogos como LOL, né? Os esportes, os campeonatos, que rendem hoje até mais receita do que os jogos offline, é, há uma mobilização muito grande. Agora, particularmente, eu não sei assim de um caso de durante a jogabilidade eles descobrirem é, lacunas ali, bugs, né, problemas nos jogos, tá? Eu não sei, mas eu sei Teve, que é, ah, teve uma que eu acompanho muito cenário competitivo de LoL, né? Teve uma ocasião que aconteceu realmente um bug de um é um mob, né, que a gente chama um arauto. Ele não, tipo, ele quando a pessoa invoca ele tem que dar tem que dar meio que uma cabeçada na torre pra destruir, né? Chama de cabeçada, ele ataca a torre. Aconteceu que isso não aconteceu, né? O arauto ficou lá sem fazer nada, tipo, a IA dele desligou, sabe? No meio do competitivo, tava ao vivo, sabe? E todo mundo viu isso. Só que eles têm um sistema tão legal, sabe? Que eles conseguiram voltar no tempo, sabe? Eles voltaram o jogo ao vivo no tempo, assim, na partida, eles voltaram até o momento antes dele ser invocado. Aí eles consertaram, voltaram no tempo, chama Chrono Break, essa ferramenta deles. E aí o jogador invocou de novo e o Arauto conseguiu, fez o que foi feito para fazer, né? Foi muito incrível isso. isso mostrou a potencialidade do próprio campeonato, dos desenvolvedores, né? Então é um trabalho coletivo, que faz parte dessa cultura participativa. Hoje a Sport TV, ela transmite jogos online, né? Então tem um grande mercado para isso. Na transmídia que eu estava falando, a gente tem alguns embriões aí de produção transmediática na década de 90, né? Tem Cavaleiros do Zodíaco, que renderam série de TV, jogos, cosplay, action figures, etc. E atualmente existem jogos muito sofisticados em termos gráficos, narrativos, e por que que a indústria dos games está superando a indústria dos cinemas, do cinema, ou da música, ou de qualquer produto cultural existente? Porque os jogos eles são muito bem feitos. Quando a Marta Suplicy foi secretária da Cultura e ela falou que jogo não era cultura, o Final Fantasy enviou para ela toda a trilha sonora do jogo, que era de uma das orquestras mais importantes e sofisticadas do mundo. A trilha sonora é linda, né? Então, jogo é um trabalho estético que demanda produção não apenas de desenvolvimento, mas também de linguagem narrativa, design, né? Porque os jogos eles são verdadeiros filmes. Esse jogo, por exemplo, This War of Mine, ele trabalha bastante o aspecto psicológico. Eu não sei se alguém aqui já jogou. E é um jogo onde existe uma cidade sitiada, né, com franco-atiradores, e a missão do jogador, a mecânica do jogo é sobreviver e salvar o máximo de pessoas, né, afins dentro do jogo,
em um contexto em que ele não é herói. Ele tem que sobreviver mesmo, ele é uma pessoa comum, ele não tem superpoderes ou capacidades assim que vão transcender esse ambiente. É um jogo de survival mesmo, né? Então, é uma empreitada que dá trabalho, que é desafiadora, mas ao mesmo tempo muito recompensadora. Por isso que os jogos, eles são tão viciantes, por isso que as pessoas gostam tanto, porque às vezes o jogo ele é mais interessante do que a vida cotidiana. E por isso que os processos de jogabilidade e de entretenimento, eles dão tão certo em outros contextos, né? Porque as pessoas realmente se empolgam, né? Nossa, se eu puder trabalhar jogando, olha que legal, né? É uma outra perspectiva, é um outro paradigma de vida. Eu E tô nesses fazendo isso jogos... agora. Trabalhar jogando. Você conhece os jogos NFTs? Não sei se você vai falar sobre. Conheço muito. Não, eu tô fazendo 1.200, um salário por mês. Só por ficar jogando. Então é uma grande possibilidade, né? Um grande mercado. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas você vai fazer game, você vai estudar games, né? Morando em Goiânia, pessoal, não tem fronteira o mercado de games. Seja em Goiânia, seja em outros estados, né? Existe muita aceitação, muito desejo e muita rentabilidade. Porque as empresas buscam isso. E você pode fazer como colega, né, que está trabalhando com o NFT e ganhando seu dinheiro. Isso é totalmente possível. E nos jogos, eles são verdadeiros filmes. Então, o jogo de videogame, quando ele ganhou a câmera, né, quando ele evoluiu nesse processo de inserir uma câmera, de mudar o ponto de vista dessa câmera, ali por volta dos anos 2000, esses jogos eles importaram vários elementos estéticos da linguagem cinematográfica. Isso fez com que o cinema influenciasse os games e hoje a gente tem uma influência contrária. Tem vários filmes que buscam a estética do videogame. No filme 300, por exemplo, que é adaptado dos quadrinhos, eles usaram várias formas narrativas que incorporam a linguagem dos jogos, como o uso da câmera lenta, a hiperrealidade, o sangue ali jorrando devagarinho, né? A mudança nessa velocidade de projeção, aonde nos momentos de ataque, de repente, volta para uma velocidade mais rápida, depois vai para a câmera lenta, volta, vai e volta. Isso são elementos que o jogo de videogame ele foi testando. E nos jogos, em grande parte dos jogos, claro que existem vários gêneros, tipos de jogos, né, configurações, mas grande parte dos jogos, eles são verdadeiros filmes, que existe um núcleo narrativo que emociona, que desperta, que instiga as pessoas, né, o jogador a se comprometer, e ele se compromete, ele joga, ele é o personagem, e em alguns momentos ele assiste essa história por meio das cutscenes. O que são as cutscenes? São as cenas que aparecem nos momentos de jogabilidade. Então você jogou, executou uma tarefa e naquele momento o jogo para e você assiste uma cena. Isso é uma cutscene. Teve a clássica cutscene, né, dos últimos jogos The Last of Us, do último jogo, que emocionou todo mundo, o final do jogo. Eu não vou dar spoiler, né? Mas é um jogo que mobilizou várias pessoas querendo saber o final, né? O que iria acontecer naquele momento final. Então, os jogos, eles trazem muito da estética do cinema também. E qual que seria a diferença do cinema com o jogo? Porque no jogo, diferentemente do cinema, que já está montado, fechado, organizado, e que você só assiste e que o filme acontece ou não, independente da sua participação, no jogo, o jogo só acontece se o jogador ele se compromete, se ele aceita as regras, se ele decide cumpri-las, né, jogar, aí o jogo acontece. Quem instaura a realidade do jogo é o jogador. Sem o comprometimento do jogador,
não tem jogo. O jogo não avança, não acontece, né? Então é muito importante a gente pensar nessas questões, porque o jogo, nesse sentido, ele acaba sendo um pouco mais imersivo, porque a gente mergulha mesmo. É algo que você se compromete, você faz e que você é recompensado o tempo todo. Então é extremamente prazeroso. E alguns princípios básicos dos jogos, primeiro pensando numa autora bem básica, que é a Jane McGonigal, que ela vai falar da mecânica dos jogos, que todos os jogos, independente do gênero, se ele é eletrônico ou não, ele é composto por regras, metas, sistema de feedback, e todos esses sistemas de recompensas e feedback, ele vai influenciar a participação voluntária do espectador, do jogador, na verdade, do interator. Por que esse jogador ele decide jogar 10 horas? Porque ele é recompensado o tempo todo, porque ele cumpre tarefas e empreitadas que são difíceis, mas extremamente prazerosas, extremamente desafiadoras. Então, ele vai compreender a mecânica do jogo, as regras, a forma de jogabilidade, né? Até os comandos mudam de jogo para jogo, qual botão você aperta para qual coisa, né? Você tem um sistema de feedback contínuo, onde você sabe o seu desempenho, se ele é positivo, negativo, como você está evoluindo na sua missão dentro do jogo, e você é recompensado constantemente. Então, isso faz com que as pessoas não queiram desistir. O jogo ele é muito instigante. Além de ter contato com outras culturas, com narrativas e universos diferentes, dialogar, no caso dos jogos em rede, com pessoas do mundo todo, né? Então, o jogo ele é uma janela para várias possibilidades. E o jogador ele entra em um estado que é chamado de flow ou de fluxo. O que seria esse estado de fluxo? É um estado de prazer imenso e de imersão intensificada, aonde o alto comprometimento do jogador gera grandes recompensas, né? Às vezes ele gasta semana para conseguir cumprir uma missão, mês, né? Dependendo do jogo. E isso, essa empreitada difícil, quando ele consegue vencer, ela é muito prazerosa, né? A recompensa de chegar ao êxito é muito boa. Por isso que toda essa mecânica ela é usada também em um processo de gamificação em outros contextos. O Huizinga, ele falava que o ato de jogar ele é quase que inerente aos animais e aos seres humanos. Ele até extrapola um pouco das visões culturais e antropológicas, né? Porque ele fala que jogar está no nosso DNA. A gente nasceu para jogar, né? Nós já temos essa tendência, esse instinto de buscar o jogo, de buscar formas de jogar. E por que jogar é tão prazeroso? Porque libera endorfina, né? A vivência narrativa e estética, ela gera identificação e imersão. A Janet Murray, ela falava, já discorria teoricamente sobre esse processo de imersão, que é um mergulho mesmo narrativo, é imergir, é estar dentro, é ficar imerso naquela realidade. E há uma vivência, então, narrativa e estética, aonde o jogador ele vive 2 espaços e 2 temporalidades. Ele e o avatar ao mesmo tempo, ele vive o espaço físico e o espaço virtual, que não é um espaço paralelo, mas é uma abertura estética, onde ele percebe aquele espaço de uma outra forma, né? E ele concebe aquele espaço como uma possibilidade, o espaço virtual, e ele vive também 2 temporalidades. O tempo, né, do mundo material, da vida dele, e o tempo do jogo, a temporalidade do jogo, que vem com outras percepções, né, dependendo do jogo. E é uma realidade à vida, também uma realidade alternativa, por isso que o jogo é tão prazeroso. Ele faz parte da lógica do entretenimento, mas ele não é menos desafiador. Os jogos não são pouco desafiadores.
dá trabalho jogar. Não é fácil, né? Mas é prazeroso, é recompensador, é envolvente, pelo aspecto narrativo, pelo aspecto estético, pela jogabilidade, pelas recompensas. Então, por isso que os jogos eles são tão desafiadores. E aí as pessoas falam assim, jogar faz mal, determinada pessoa cometeu um crime porque ela jogava, né? A mesma coisa de você falar que uma pessoa ela assistiu um filme de terror e ela ficou violenta. Na verdade, os estudos eles falam que existe algo latente na pessoa que faz isso. Não é o jogo, não é o filme, não é o livro que vai causar isso na pessoa. Ela tem que já possuir algo latente. E nos jogos existe uma classificação indicativa para cada gênero de jogo. Então, uma criança de 5 anos, realmente ela não deve jogar, sei lá, The Last of Us ou algum jogo mais violento. Mas esses são jogos feitos para adulto. Mas ela pode jogar outros tipos de jogos, né? Deve, inclusive. Então, alguns estudos, como um publicado, eu peguei no site UOL, né? Publicado na Universidade de Milão, ele fala sobre essas vantagens que os jogos trazem. Então, em jovens saudáveis, os jogos melhoram as capacidades cognitivas, a velocidade de processamento de pensamento, porque você tem que tomar decisão e executar tarefas rapidamente, melhora o tempo de reação, a agilidade, a concentração, entre outros, né? Melhora também a psicomotricidade, a habilidade de interagir com o movimento, com o ambiente. Isso também é um ganho que os jogos trazem para os jogadores. A atenção. Então, por que uma pessoa... Existem pesquisas, eu estava lendo alguns artigos científicos, que falam da relação entre tratamento de TDAH com jogos, né, com jogabilidade. Então, por que os jogos eles são bons para as pessoas que têm TDAH, principalmente alguns jogos específicos? Porque eles desenvolvem a concentração. Quando a pessoa vai perder a concentração, ela tem que voltar e prestar atenção, porque isso vai determinar uma melhor jogabilidade. Então, isso condiciona o cérebro de um paciente com TDAH a ficar focado, envolvido, a prestar atenção. Melhora no raciocínio lógico, força, agilidade, persistência, superação, convívio familiar quando o jogo for em família, alívio do estresse. Então, existem vários pontos positivos em relação aos jogos. Claro que, assim, gente, bom senso é fundamental, dosagem, né, de tempo de jogo. A gente não pode deixar de fazer as outras coisas para ficar só jogando, mas, né, o jogo é um ótimo entretenimento. E uma ótima fonte de trabalho, de aprendizagem. Então, por isso que o mercado de jogos ele é tão rentável. O mercado de games, que atraiu a Magalu, que comprou uma plataforma por R$1 bilhão, que é a plataforma Kabum, que é o maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina. Esse mesmo mercado ele fatura cerca de 300 bilhões ao ano. Então, é um mercado muito rentável, né? Que já ultrapassou a indústria cinematográfica, a indústria fonográfica e vários outros mercados. Os esportes, né, que vocês estavam falando, há uma previsão de lucros acima de 6 bilhões de reais em 2021. Por isso que as equipes de jogo offline, elas estão comprando jogadores e times de esportes, porque é muito rentável investir em esportes. Além de patrocínio, verba com publicidade, ações de marketing, né? Então, as possibilidades elas são imensas. E os campeonatos de LoL, né, eles geram bastante dinheiro, não só de LoL, né, mas de outros jogos também, os campeonatos mundiais.
No meu doutorado, eu só vou fazer uma pincelada em relação a esse processo de imersão. Eu estudei a construção do espaço e da atmosfera dos games. Então, ainda falando, por que os jogos eles são rentáveis, imersivos, eles são convidativos? Porque eles têm uma construção de atmosfera que é muito sofisticada, né? A partir dos elementos estéticos, a partir do controle que vibra, a partir de todos os recursos de jogabilidade, aonde cria-se uma ambiência, é como se fosse uma sintonia. Quando a gente fala em espaço no jogo, nós falamos também de atmosfera. Você se sintoniza com aquela obra, com as cores, com o espaço, com os outros personagens, com aquele clima narrativo, com a música. Então, quando você ouve uma música, por exemplo, você muda o seu humor. É o que um teórico fenomenológico chamado Gumbert, ele chama de Stimmung, que é um termo alemão que fala dessa sintonia com a música. Então, quando eu ouço uma música, eu me sintonizo com aquela emoção, com aquele sentimento. Nos jogos acontece da mesma forma. Os jogos eles pressupõem uma abertura em um estado de espírito, em um sentimento. Então, o que vai transformar o espaço externo, o espaço da sua casa, em um espaço mágico, em um espaço diferente do habitual? É essa abertura estética, é esse comprometimento com as regras, é esse ritual de jogar e os elementos estéticos que vão fazer com que esse espaço ele se transforme. Da mesma forma que se a gente for fazer uma comparação, se você pegar uma missa, por exemplo, um ritual religioso, o que transforma aqueles elementos de um ritual religioso em elementos sagrados, em elementos mágicos, é o processo ritualístico, né? A encenação, é a aceitação daqueles elementos ditos ordinários como elementos mágicos, como elementos sagrados. Da mesma forma, no jogo, nós fazemos essa mudança do estado das coisas. Por isso que o jogo também ele é tão imersivo. E quando nós nos comprometemos, quando o jogador ele entra no jogo, ele performa, ele se compromete com a narrativa, com a estética, com as regras, ele entra nesse estado de fluxo ou flow que instaura a realidade do jogo e aí ele mantém esse círculo mágico. O que é o círculo mágico? Esse processo de imersão intensa no jogo, seja pela narrativa, seja pela estética e etc. Já falei da questão da dupla temporalidade, espacialidade, e tudo isso é mediado pelo lúdico. O que é o lúdico? Né? Essas possibilidades narrativas distintas. É um entretenimento por meio da fantasia, da narrativa, do jogo, da brincadeira, que se torna uma brincadeira séria, né? Em vários jogos, em vários contextos. Mas esse aspecto lúdico, mediado por regras, por mecânicas, por recompensas, transforma todo o espaço, toda a relação entre as pessoas e o ambiente de jogabilidade. Por isso que existe um estudo do Eugene Fink, que é um estudo de ludologia e de espaço, da transformação do espaço por meio do jogo. Os gêneros narrativos, como esses gêneros eles se recriam. Como eu falei, existe uma influência estética do cinema e do videogame, do cinema nos jogos, né? Mas esses momentos de jogabilidade, eles se recriam dentro do jogo de uma maneira distinta. Por quê? O jogo ele só se consolida e os tropos de gênero eles só se consolidam em ação, horror, suspense, à medida que o personagem e o jogador, né, que manipula esse avatar, ele faz escolhas. Então, como eu falei, o jogo ele é muito dependente da ação do jogador. Sem esse comprometimento, não existe jogo, não existe formação de gênero e não existe linguagem e jogabilidade.
Então, o jogador, primeiramente, ele tem que se comprometer. E quando a gente vai criar um roteiro de jogo, nós vamos pensar no quê? Primeiro, naquela trama, o que vai conter no jogo. Depois, em como essa jogabilidade ela vai se organizar para que o jogo aconteça. Né? Quais são as regras, qual é a mecânica do jogo, de que forma o jogador ele vai ser recompensado. Tudo isso é planejado antes da programação, né? Antes que esse jogo ele seja realizado. E o jogador, diferente do espectador do filme, que depara com narrativas já prontas, né? Ele vai construir essa narrativa de acordo com os caminhos escolhidos. Existem jogos infinitos, existem jogos que têm 18 finais, por exemplo, né? Ou jogos que a cada escolha ele muda a narrativa, ele transforma o caminho narrativo. Dentro de uma programação, nós sabemos que esses caminhos são finitos. Mesmo tendo várias possibilidades, essas possibilidades elas são finitas. No entanto, o jogador ele pode experimentar o jogo de diversas maneiras. Se ele vai escolher primeiramente determinado caminho, depois outro, a forma como ele vai jogar é imprevisível, é dele, mesmo tendo regras. Então, por isso que o jogo ele também é tão instigante, né? Porque ele depende desse comprometimento. E aí, pensando no tema da palestra de hoje, a lógica do jogo em diversos contextos, existe uma pesquisa da Game Brasil, que foi feita em 2020, que diz que 73,4% da população brasileira afirmou jogar jogos eletrônicos em várias plataformas, seja um jogo de console, ou um RPG, ou um Candy Crush, né, um joguinho simples de celular. A maioria das pessoas jogam. Então, isso demonstra um crescimento de 7,1% em relação ao ano anterior. As pessoas têm jogado mais, principalmente com o contexto pandêmico. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais tem jogadoras, né? Nos jogos online também, embora ainda exista um certo preconceito com a participação das mulheres, tem muita jogadora. O Brasil tem várias jogadoras. E essa lógica do entretenimento ela é aplicada em outros contextos, como no caso da gamificação. Como que eu gamifico processos? Primeiro, pensando em comprometimento, entusiasmo e aumento de produtividade. Seja num contexto educacional, na sala de aula, com uma metodologia ativa, seja no ambiente corporativo, né? Essa mecânica do jogo ela é trazida para outros contextos. E o termo gamificação ou gamification consiste, então, na aplicação das mecânicas ou sistemas de jogos em diversos contextos. Aonde eu posso aplicar, Murilo? Na saúde, na educação, nas estratégias de marketing, nos afazeres domésticos, trazendo o quê? Atividades prazerosas, interessantes, que vão melhorar a produtividade e o engajamento do usuário. Então, por exemplo, eu vou criar um jogo para a minha faxina diária. Eu vou transformar a limpeza da casa em um jogo. E vou definir regras e recompensas para cada pessoa que mora naquela casa. Então, quem lavou o banheiro essa semana ou colocou o lixo para fora, vai ter uma recompensa maior, vai escolher o jantar, né? E eu vou criando regras. Se a pessoa não comprometeu como se esperava, ela vai ter menos bonificação, menos recompensas. Então, nós podemos criar estruturas de jogabilidade que levam esses trabalhos que são vistos como chatos a se tornarem prazerosos. Por isso que as empresas elas têm trabalhado muito com isso. A própria Spotify ela investiu em gamificação. Ela tem uma plataforma hoje que é gamificada e eles pesquisam o tempo todo tendência de mercado
E esse é um dos diferenciais. Por que que surgiu YouTube Music, né? Deezer, Claro Music, e a Spotify continua imperando na revolução fonográfica que ela fez de processos. Primeiro por ter sido pioneira, depois por sempre estudar os mercados e investir em estruturas e estratégias contemporâneas, como a gamificação, como o patrocínio de vários artistas e plataformas e contextos. Então, tudo isso faz com que ela seja pioneira nesse processo. A gamificação de atividades físicas. Uma pessoa que odeia atividade física, né? Como que eu vou levar esse usuário, esse paciente, essa pessoa, esse público a gostar de fazer atividade física, a se comprometer por meio da lógica do entretenimento, gamificando o processo. O que eu vou trazer de recompensa? Como que eu vou tornar esse ambiente, vou transformar esse ambiente em um ambiente lúdico e interativo? Como que aquela sensação de ser um hamster no laboratório ali da academia, ela vai ser modificada? Usando a lógica do jogo, né? Então, existem os jogos sérios e o uso do jogo também em trabalhos corporativos. O jogo, então, ele entretém o usuário, transmite mensagens, educa. Os jogos podem ser aplicados no contexto educacional, devem, né, ser aplicados, simulam realidades. Eu sou um médico e eu quero trabalhar com uma simulação de cirurgia, né? Então, eu posso criar jogos com recompensas para o meu desempenho naquela cirurgia, naquela simulação virtual. É totalmente possível. Hoje a gente tem VR, temos realidade aumentada, várias tecnologias que podem ser utilizadas. Como que o Pokémon Go se tornou uma febre e como que depois ele parou, né, de ser tão acessado. Essa febre passou. Ele fez uma inovação incremental. Pegou uma tecnologia que já existia, que era a realidade aumentada, trouxe o sistema de georreferenciamento, que também existia, e transformou, pegou a lógica do jogo e o aspecto lúdico, utilizando e incorporando esses processos. E isso fez com que se tornasse a febre que virou o Pokémon Go. Os jogos educativos, eles aplicam metodologia ativa. O que é uma metodologia ativa? É um processo onde aquela lógica tradicional de professor fala, aluno escuta, né? Ela é revista. As metodologias ativas, elas não são tão novas, mas o processo de gamificação e principalmente do uso de plataformas, ele facilita a implementação de metodologias ativas. Então, existem várias plataformas, inclusive gratuitas na internet, que os professores podem utilizar para gamificar a sua aula, né? É possível fazer isso e utilizar um aprendizado de forma lúdica. Se ele não quiser usar plataforma, ele pode usar a própria mecânica do jogo a seu favor. Isso é possível. Eu vou criar uma atividade, vou definir níveis de recompensa, né? Níveis de avaliação e de cumprimento. Vou criar essa atividade em fases que são realizadas, em tarefas que são progressivamente desenvolvidas, e vou bonificar os alunos que conseguirem cumprir todas as etapas, ou vou bonificar um pouco menos os que conseguirem cumprir parte das etapas, e assim por diante, assim sucessivamente, né? Então, a gamificação, ela traz engajamento, comprometimento e torna os processos mais leves. Os jogos, eles podem ser utilizados também para promover produtos e marcas, como no caso dos Adver Games. Para conscientizar, o que são Adver Games? Jogos empresariais, jogos corporativos.
Então, o usuário joga e tem contato com valores da marca, com o universo da marca, enquanto ele se entretém. Conscientizar as pessoas sobre uma causa social, incentivar hábitos saudáveis, educar usuários e treiná-los para um assunto específico. Então, eu vou fazer um treinamento, né, de autoescola, lá do Detran, por meio de um advergame do Detran, do órgão. É uma forma de treinar o usuário. Eu vou ensinar fotografia, já existe plataforma para isso. É regulação manual da câmera por meio de um simulador virtual, que é um jogo, na verdade. Aqui é um exemplo de advergame, o jogo do McDonald's, onde o Ronald é a própria materialização da imagem corporativa e todos os valores da marca eles são difundidos nos momentos de jogabilidade. Responsabilidade socioambiental, lealdade, diversão e etc. Os produtos são apresentados. Uso de jogos na saúde. Jogos que promovem melhora dos níveis e comprometimento com a atividade física. O Wii Fit, que é um jogo criado nessa primeira opção em 2007 e que incentiva a prática de exercícios, mas é um jogo mais lúdico, com uma proposta mais lúdica, e um jogo profissional mesmo, que tem métricas muito bem delimitadas, que é o Fitness Boxing Suite, que é uma suíte feita para fortalecer agrupamentos musculares, direcionar atividade física programada, né? Então existe toda a lógica do jogo para que a pessoa ela dê o seu máximo, ela desempenhe a tarefa da forma correta e com grande esforço, que é o caso do Fitness Boxing Suite. Alguns jogos educativos. Os jogos educativos são chamados de edutainment, né? Que é a educação com entretenimento. Isso melhora em 32% o rendimento geral dos alunos, nas últimas pesquisas realizadas, e em alunos com notas menores, o rendimento é ainda maior, mais de 51%. Então, usar o jogo para educação é excelente. Gamificação para crianças especiais, para crianças com deficiência física ou cognitiva. Usar o jogo nesses processos é muito interessante. Aqui é um exemplo de uma professora, de uma fonoaudióloga, que ela usa os games para as crianças desenvolverem a fala, né? Então, ela vai brincando ali de maneira lúdica e leva o jogo a tratar a pessoa, a auxiliar nesse processo de desenvolvimento da fala. Os jogos na psicologia. Eu trouxe 2 exemplos. Um é bem conhecido, que é o tabuleiro cognitivo, que é um jogo offline, aonde os usuários eles vão jogando, identificando crenças limitantes, revendo seus próprios pensamentos, cumprindo desafios de mudança, se auto-questionando, né? Pensando nos pensamentos que são disfuncionais. O que é um pensamento disfuncional? Por exemplo, eu tenho fobia de avião. Um pensamento disfuncional seria que o avião vai cair, sendo que não tem nenhum dado, nenhum indício para isso. Então, no jogo, o terapeuta vai trabalhar esse pensamento com o paciente fóbico, fazendo uma revisão desses pensamentos que vão surgindo. O que exatamente você pensa nesse momento? Então, o jogo ele traz essa abertura do usuário. O uso também de realidade virtual e de jogos para tratamento de fobias é muito efetivo. Eu tenho medo, por exemplo, de aranha, aracnofobia. Aí eu coloco um óculos de realidade virtual e vou cumprir tarefas no meio de diversos tipos de aranha. Isso auxilia no enfrentamento, né?
Existe um projeto também de jogo desenvolvido para o tratamento de TDAH que chama Project Neumann. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena pesquisar sobre isso. Para que esse jogo ele foi desenvolvido? Para desenvolver a atenção, para reduzir a impulsividade, né, para ativar determinadas áreas do cérebro e para promover a psicoeducação. O que é a psicoeducação? A pessoa entender como o déficit de atenção e a hiperatividade funcionam e aprender a identificar gatilhos do momento em que ela tem que mudar o comportamento, aonde ela vai evitar comportamento de risco e reduzir a ansiedade. Então, o jogo ele desenvolve isso na pessoa. Uso de games na publicidade, no marketing. Existem várias modalidades de propaganda em games. Existe a modalidade que se chama in-game advertising, né, que é a propaganda dentro do jogo, que consiste na inserção de marcas, produtos e serviços em jogos eletrônicos. É uma estratégia publicitária que alavanca a venda e que fideliza clientes. Então, o usuário ele está jogando um LOL, por exemplo, e ele se depara com um outdoor da Coca-Cola, ou ele cumpre uma missão lá e ganha uma Coca-Cola. Isso é um in-game advertising. Dentro dessas categorias que são usadas no marketing, na publicidade, existem vários tipos de inserção de games em jogos eletrônicos. Então, o static advertising é caracterizado pela exibição de outdoors, placas virtuais ou produtos. Quando a gente fala em product placement, é o merchandising eletrônico, né? Que na verdade, esse nome ele é mais adequado para falar de merchandising eletrônico, que aparece nos filmes, nos jogos, nas novelas, de forma orgânica dentro da narrativa. Ele faz parte do contexto. Então, eu, personagem, estou aqui vivendo a minha história e, de repente, eu mexo na capa do jogo Outlast, né? Que é um jogo programado para o PS4 e para vários consoles, que tem uma estética de horror. Então, eu estou, de uma forma indireta, ali no meio da narrativa, fazendo uma propaganda para o jogo. Qual que é a vantagem desse tipo de inserção? É mais interativo, né, e fica no jogo para sempre. Então, se você tem esse patrocínio, ele vai ser utilizado sempre. Possui um custo alto, então é a desvantagem, porque como ele vai durar mais tempo, a cota de patrocínio geralmente é maior. E um dos exemplos, utilização de uma calça da marca Diesel por um personagem dentro do jogo. Outro tipo de uso de games na publicidade é o Dynamic Advertising, que é a inserção de propaganda por períodos regulares, principalmente nos jogos online, dentro de um jogo. Então, a Pizza Hut, por exemplo, no jogo EverQuest 2, ela fez uma ação, fez uma propaganda e permitiu, por um tempo limitado, em uma determinada região geográfica, né, fazendo essa proteção diária, que os jogadores eles pedissem pizza enquanto eles jogaram. Ela aproveitou um problema que houve daqueles jogadores, quando lançou o jogo Diablo, que eles jogaram até morrer, né? Eles tiveram morte por inanição, porque eles ficaram jogando sem parar. E ela criou a possibilidade da pessoa, no jogo online, pedir pizza e não ficar sem comer. O Advergaming é um jogo feito para divulgar um produto, ou uma marca, ou um serviço. Então, é um jogo do universo da empresa, como aquele do McDonald's. Aí já é um jogo programado para a empresa. Alguém quer falar alguma coisa?
Em 2011, a Ford ela criou um jogo. Tem só uns chats aí, professor Murilo. Ah, eu vou dar uma olhada, é porque eu compartilhei a tela e eu não Tá estou bom. vendo os chats. Em 2011, a Ford ela criou um jogo que permitia a realização de test drive virtual. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não coloquei no modo de apresentação, professor Saul, porque não estava passando os slides. Não, não, tá mais para baixo aí. Tem mais alguns aí sobre jogos e algumas perguntas. Mas do A slide questão da completo. inteligência artificial que o Jefferson comentou é bacana, né? Inclusive, eu não sei se vocês viram que a UFG recebeu hoje, saiu no Popular, um computador que produz inteligência artificial. O maior produtor de inteligência artificial da América Latina, maior desenvolvedor. Depois pesquisem para vocês verem, tá? E existem jogos, sim, que a inteligência artificial ela aprende a jogabilidade e ela vai criando graus de dificuldade progressivos para o jogo. Ela aprende como que você joga, o que você falha, né? Quais são as suas falhas dentro do jogo. Isso é muito interessante. Aí existe, no caso que o Gessione perguntou, né? Essa questão da relação entre violência e jogos. A violência ela só vai ser reforçada se existir algo latente no indivíduo. O que os estudos psicológicos mostram é isso. E existe uma classificação indicativa para os jogos. Uma criança de 5 anos não deve jogar um GTA, né? Não é para ela, não é desenvolvido para isso. Então, nós temos que ter o quê? Bom senso e educação para o uso de cada tipo de jogo. Essa criança ela vai ter que usar o quê? Jogos pedagógicos, outras coisas. É o que eu acho, assim. O grande problema está nas pessoas, nos pais que deixam a criança jogar um jogo violento, né, que não fiscalizam o conteúdo, ou na própria generalização, que fala assim, ai, todo mundo que joga mata. Não tem nada a ver, né? São questões totalmente distintas. Aí depende muito do contexto, da pessoa. E existem vários tipos de jogos, né? Como eu tenho apresentado aqui. Só fazendo um exemplo de cada tipo de merchandising que eu estava falando, e depois apresentar algumas plataformas de desenvolvimento para a gente fechar a fala de hoje. Um exemplo dessa propaganda estática, desse merchan aqui nos jogos. O Barack Obama, em 2008, ele patrocinou o Burnout Paradise, que era um jogo em rede, né, onde ele colocou outdoors com a campanha dele, com o slogan da campanha dele. Outdoor, front light, né, painéis eletrônicos. Então ele fez um bom patrocínio desse jogo. Aqui a ação da Pizza Hut. Para você continuar, você tinha que entrar, você tinha essa possibilidade de continuar jogando e sem parar o jogo pedir sua pizza. Um exemplo mais clássico de Advergame é o jogo Space Invaders, que foi desenvolvido pela Coca na década de 80, em 1983, aonde o usuário ele tinha que eliminar, matar a Pepsi. Então o inimigo, o vilão, era a marca concorrente. E o slogan principal era Coke wins, a Coca-Cola venceu. E hoje, as empresas que fazem jogos mais sofisticados, elas
falam muito da questão do custo de desenvolvimento. Isso falando de uma Ubisoft, né, de uma empresa muito grande. Por isso, a busca de patrocínio e de marcas apoiadoras tem crescido, né, a inserção de merchandising nos jogos. Algumas plataformas de desenvolvimento de jogos, desde plataformas mais antigas, como o RPG Maker, que foi lançado em 97, que conta com uma série de sub-engines, né? Esse software, ele tem uma programação, uma versão que foi atualizada agora, usando JavaScript, e ele é compatível com Windows, macOS, com o sistema operacional iOS, né, como um todo, HTML5 e Android. Outro aplicativo, outra plataforma é o Scratch. Eu não sei se alguém já viu, se conhece. É direcionado a um público-alvo mais jovem, de crianças e adolescentes. Então, a criança ou adolescente pode aprender programação, pode desenvolver, né, de uma forma lúdica. E esse software ele permite criar, além dos jogos, animações, blocos de som, edições de O Scratch vídeo, é de muito momentos bacana, de... viu, professor Murilo? Desculpe, entrei aqui sem pedir licença. O Scratch eu Não, que trabalho, sou isso. professor de ensino fundamental também, sabe? Então, eu Uhum. trabalho robótica e informática para Fundamental 1. E ali, 4, Excelente. 5 anos, é muito bacana você entrar com o Scratch. E o Scratch dá para cruzar com Lego, né? Alguns módulos ali dá para você programar e migrar isso para o comando Lego IDU, por exemplo, Lego Mindstorms. São propostas muito pedagógicas e assim, uma gamificação com algo palpável, né, que é a parte do hardware também, quando envolve Lego. Propostas super Uhum. interessantes. Eu só tenho a votar a favor desse tipo de recurso. Muito obrigado pela Com, fala. com certeza. E acho muito interessante, né, que você utilize esses recursos, isso é muito bom. E idealizo que os professores, principalmente de outras áreas, passem a utilizar também. Porque, com certeza, né, dentro dessa indústria do entretenimento, dentro da cabeça do usuário, dessa geração, né, geração Z, que a gente já enxerga como uma geração multiplataforma, aprender por meio de jogabilidade é muito mais fácil. E é um jogo que, como você falou, permite essa interação entre online, virtual e outros jogos, né? Interação com Lego. Nossa, muito bacana. Ainda tem a questão dos repositórios, né? O cara consegue Uhum. construir ali, compartilhar. Muito, eu, assim, acho uma proposta riquíssima. Riquíssima, riquíssima. Eu também concordo, professor. É uma outra plataforma de desenvolvimento chamada de Unity, né, que é um motor de jogos um pouco mais sofisticado, porque permite a criação de gráficos em 3D e faz uso de alguns códigos de programação, como JavaScript e etc. Então, aqui a gente tem o jogo programado por códigos, contando também com alguns plugins que eles disponibilizam que vão ajudar no desenvolvimento, para você ganhar tempo. Então, tem alguns plugins, alguns blocos de desenvolvimento que o usuário ele pode se apropriar e inserir no jogo dele. E a vantagem é que o gráfico é bem sofisticado, é tridimensional, é bem interessante. O Unreal, acho que vocês também conhecem, né? Uma das plataformas mais utilizadas para desenvolvimento de jogos, que é totalmente programada com linguagens de programação mais contemporâneas, né? Também tem um gráfico muito legal, tridimensional, e ela facilita a mudança no jogo. Então, clicando no objeto ou no personagem, nós podemos ter acesso aos códigos de programação e fazendo possibilidades também de edição de vídeo, de cutscene, inserção de efeito especial, tem vários plugins,
É um jogo, é uma plataforma fantástica, fantástica. Mas nesse caso, uma plataforma mais profissional, mais adulta, né? Mas muito bacana. E as referências bibliográficas que eu trouxe, tanto de estudos de game, de performance, de cultura participativa, para a gente fechar um pouco esse pensamento, essa reflexão sobre jogabilidade, sobre mercado de games e sobre o extrapolamento do jogo, né, em vários contextos, da lógica do jogo, dos aplicativos, da jogabilidade, etc. Eu agradeço os professores, o convite, a Unifanap, a professora Gláubia também, professora Maria Rita, e a participação de todos. Obrigado. Game Over foi legal, viu, Murilo? Chegamos ao... Foi muito bacana. Professor Murilo, a professora Maria Rita, por conta do deslocamento, final do expediente ali na unidade, ela precisou sair, ela não está logada conosco, mas me deixou aí a responsabilidade de agradecê-lo. Obrigado. E, assim, agradecendo pela disponibilidade, pelo itinerário, né? Uma palestra excepcional, um assunto muito bacana, que agrega e enriquece, né? Essa visão aí de gamificação, eu tenho uma defesa que ela é irreversível, né? Não tem como mais voltar atrás, irreversível. Não tem como mais pensar de uma forma diferente. E o agradecendo, eu quero estender aqui poucos minutos a palavra aos nossos colegas professores que estão aqui conosco, logados aí, participaram da fala. Professora Giovana, professora Karine, professor Pablo Borges, estão conectados aí. E abro a palavra aqui, primeiramente, a professora Giovana Marques Gracini, caso ela queira participar. Me dê licença, Murilo, poucos minutos aqui, só para nós aproveitarmos aqui a presença dos ilustres professores e fecharmos aqui com um breve comentário de cada um. Professora Giovana, por favor. Bom revê-los, né, meninos? Pelo menos por aqui revê-los. Professor Murilo, muito obrigada, excelente palestra. Eu Obrigado. concordo com algo que não tem mais como fugirmos, né? Já não tem mais, isso é natural. Até porque as crianças já estão nascendo mexendo com isso, né, Saul? Saul tem 3 pequenininhos, ele já começa a fazer jogos, mexer com isso muito mais do que a gente. E eu fiz um trabalho nessa área com autismo, você falando de alguns tipos de deficiência, né? E é muito interessante, porque a gente não está na área, né, de trabalhar com essas pessoas, mas a gente tem muita ferramenta há muito tempo já, né? Muitos jogos, muita interação, muito robô. E às vezes a gente não tem esse acesso, mas é algo que o pessoal já tem estudado há muito tempo. Então é muito importante. Obrigada pela palestra. Só agradecer mesmo. Obrigada, Saul. Obrigado, Saul. Obrigado, Giovana. É interessante essa fala para a gente pensar, né, que são ferramentas que já existem há algum tempo e que nós temos uma necessidade de divulgar, de continuar desenvolvendo, né, porque elas têm um uso fantástico em todas as esferas. No contexto que o professor Saul citou de educação, no que você citou do seu desenvolvimento para o tratamento de autismo. Então, eu acho que a população, os profissionais, eles, principalmente com a pandemia, eles têm buscado novas ferramentas, né? E eu acho que isso tem que ser mais difundido. Muito bom, Murilo. Bacana. Giovana? Mais alguma fala, Giovana? Não, Saul. Tá bom, Joana, muito obrigado. Professora Karine, quer fazer menção? Fez ali já, parabenizou o professor Murilo pelo chat. A senhora quer dirigir a palavra, professora Karine? Ok, provavelmente ela esteja impossibilitada de abrir o microfone, mas fica aí o nosso agradecimento também pela prontidão e disponibilidade da professora Karine. E ao professor Pablo também, que está de câmera aberta aí. Pablito, meu querido, por favor. Boa noite, professor Saul, tudo bem? Boa Acompanhando noite. aí a palestra do professor Murilo. Professor,
Desde já, nós agradecemos a colaboração, né? Eu acho fantástica essa área de jogos assim, eu não sou jogador, né? Mas aqui na minha casa, minha esposa é extremamente entusiasta, ela adora jogar, participa de grupos do Fortnite e a vida segue. Meu pequenininho de 8 anos, eu aprendi algumas coisas, alguns dialetos recíprocos do jogo, né? Por causa dele, que ele, segundo ele é um pro player. Eu nem sabia que existia esse negócio de pro player. Mas, enfim, você falou aí no meio da sua palestra que você acredita piamente que não há como mais voltar, né, o trabalho que não seja remoto, e esse mercado é um mercado bilionário. E eu sou da área, sou engenheiro de software, então eu sou desenvolvedor das antigas. A primeira linguagem que eu aprendi foi o Basic lá em 1989, DB, COBOL e a vida que segue, né? E há mais de 20 anos, minha esposa fala, olha, você deveria seguir na área de jogos, porque esse mercado é muito grande, é gigante. E eu lembro muito bem que algum tempo atrás a gente teve uma palestra também aqui na instituição, e eu até falei, gente, como é que nós vamos aprender em Goiás, terra do piqui, né? Aqui no meio do cerrado, né? Mexendo com negócio de jogos, ainda até falei com o palestrante quantas empresas de jogos existem. Com a pandemia, com a vinda da pandemia, a barreira física acabou. Não existe história de barreira física. Os desenvolvedores estão sendo cotados aí para o mundo inteiro. E você trouxe muito bem esse cenário, né? Então, assim, eu acho muito legal isso aí. E, assim, eu, de pronto, não tenho nenhum tipo de problema em mudar de posição. Eu acredito demais nessa área de jogos. Eu antes achava que isso era para maloqueiro, tá, Saul? Mas agora, cara, o mercado me ensinou muito quanto a isso. Então, professor, parabéns, tá? Palestra espetacular, eu adorei aí. Não falei muito, porque o Saul sabe que quando eu falo demais. Mas, assim, você está de parabéns. O professor Pablo ainda tem o atípico aí de ser bem mais velho que eu, professor Murilo, então ele tem muito a dizer. Eu costumo dizer que o Saul dorme no formol, né? Nós somos, inclusive, contemporâneos de instituição, né? De formatura. Que bacana. Eu um pouquinho antes, mas somos todos, eu, ele, Maria Rita e Daniel. E Giovana. E Giovana também, né? Não, a Giovana ainda não, né? Não, Giovana, Daniel. É Daniel, exatamente. Daniel, saímos do mesmo umbigo. Então, assim, somos praticamente nascidos do mesmo lugar. Enfim, parabéns, Murilo. Viu? Fantástico, cara. Abraço. Professor Murilo, muito obrigado. Viu? E agradeço assim, imensamente essa fala sua. E a galera compartilhou aí comentários pelo chat, opiniões e perguntas, e eu acho que foi muito rica a sua contribuição aqui, a sua informação agrega demais para esse evento. E a gente deixa o agradecimento aí de todo o coração e deixa o convite para outros eventos, se eu tendo disponibilidade, participar conosco. Vou abrir aqui uma rápida fala de 30 segundos para caso alguém tenha alguma pergunta direcionada ao professor Murilo, que ficou para trás ali no chat ou que você esqueceu de mencionar durante. Existe alguém que tem alguma pergunta? Um de cada vez, para não fazer tumulto. Saiu uma ali, Murilo. A proposta dessas engines são muito boas, né? Algumas com melhora na usabilidade, nos recursos, na interatividade, né? E outras com menos recursos. Mas é uma boa plataforma, sim. Eu gosto. Perfeito. Muito obrigado, Gustavo. E assim, finalizo aqui então, encerro a fala registrando aqui em nome da professora Maria Rita e do Unifanap os nossos agradecimentos ao professor doutor Murilo Bueno e deixamos aí todo o nosso carinho, todo o nosso abraço a cada um dos alunos, ainda mais de 40 logins aqui, até o final da fala, e deixamos a todos uma excelente noite. Desejo a vocês que tenham uma noite tranquila e amanhã a gente segue a rotina aí com a jornada
e encontro aí no noturno com mais uma fala, não é isso? E a gente se encontra amanhã novamente, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Obrigado, Saul. Grande abraço. Obrigado pelo convite. E me coloco à disposição para participar de outros eventos, para estar com vocês. Gostei das interações também, dos diálogos. Foi sensacional. Obrigado. Perfeito, meu amigo. Um abraço e tudo de bom para ti e para todos que estão conosco aí. Boa noite a todos. Eu vou encerrar a reunião e automaticamente a gente já fica aí com registro para quem quiser acessar gravações posteriormente, viu, pessoal? Tudo de bom a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.